sente-se tomada de fúria, ouvindo aquelas palavras grosseiras vindas do jovem salteador que nesse exato instante parte dizendo: adeus, belas senhoritas. A serviçal Yara imediato diz com voz firme: por gentileza, salteador, traga-se realmente um curandeiro para curar senhora Elsa, pois ela encontra-se muito necessitada de ajuda. Henry sorri um sorriso maroto e diz: ora, bela senhorita, esteja certa que eu farei de tudo para retornar o mais breve possível, acompanhado de um ótimo curandeiro. O jovem salteador, neste instante, parte em disparada, montado sobre o lombo do seu cavalo. Yara olha para Lina, que permanece chorosa, e diz: acalme-se, Vossa Alteza, pois ele retornará o mais breve possível acompanhado de um curandeiro, portanto, vamos aguardá-lo com confiança. Lina ligeiramente enxuga as lágrimas e diz com firmeza: senhorita Yara, tu estás totalmente equivocada, pois este ser errante és um fraco e jamais retornará até nós novamente, portanto teremos que arrumar uma outra maneira para ajudarmos minha amada Elsa. Vamos. Yara sorri levemente e diz: minha nobre amiga, realmente tu estás enamorada por este ser errante. E quanto sua amada Mucama, o que sugere que nós façamos para auxiliá-la nesta hora, Alteza? Primeiramente, gostaria de pedir-lhe gentilmente para tratar-me apenas de senhorita Lina, pois eu não sou mais Vossa Alteza, porque acabo de abandonar aquele castelo para sempre, me compreendes? Como queira, senhorita Lina. Basta somente dizer o que devemos fazer para auxiliar senhora Elsa, nesse instante. Lina suspira profundo e diz com suavidade: senhorita Yara, porventuras pode gentilmente dizer-me onde o senhor Geraldo se encontra nesse exato instante? Ora, aquele ancião está à beira do riacho, se reanimando um pouco com aquela água gelada do inverno. Por gentileza, senhorita Yara, queiras fazer companhia à minha amada Elsa, enquanto conversarei rapidamente com o senhor Geraldo e logo retornarei a ti, está certo? Como queira, senhorita Lina. Nesse breve instante, as duas ouvem um forte clamor dizendo em desespero: Vossa Alteza, Vossa Alteza, senhorita Yara, quem é esse cavaleiro? Diz Lina. Yara observa atenta e diz: nossa, estás aparentando ser um guardião à vossa procura, senhorita Lina. Lina ligeiramente clama para o guardião dizendo: cavaleiro, por gentileza, queiras aproximar-se de nós. O guardião se aproxima das duas exaustado e diz: graças aos céus, Vossa Alteza, estais com vida. Por gentileza, queiras perdoar-me, pois gostaria de dizer-lhe que eu fiz o possível e o impossível para tomar as rédeas de vossa carruagem das mãos daquele malfeitor, mas infelizmente não obtive êxito. A princesa, nesse instante, olha para o guardião de cima a baixo e diz: como te chamas, cavaleiro? Saibas que me chamo Carlos Augusto, Vossa Alteza, estarei sempre pronto para servi-la. Lina ligeiramente olha para a serviçal Yara, que permanece com os olhos fixados no guardião. Lina diz com seriedade: senhor Carlos Augusto, desejo que tu saibas que estamos com problemas, portanto teremos que conversarmos calmamente. Me compreendes? Sim, Vossa Alteza. Yara, nesse instante, desvia o olhar do guardião e diz: olhe, senhorita Lina, eis o ancião Geraldo que estáis vindo logo adiante. Ótimo. Desta maneira, nos reuniremos para conduzirmos uma boa conversação. Afinal, és preciso. Instantes depois, Geraldo se aproxima deles e diz: bom dia a todos vós, meus amigos jovens. Todos saudam Geraldo, que diz: Vossa Alteza, minha jovem menina, graças aos céus estáis com vida e aparenta estar sem ferimentos. Lina, imediato, abraça Geraldo, seu amigo cocheiro, e diz alegremente: senhor Geraldo, saibas que estou muito bem. Veja, não sofri nem mesmo um arranhão diante daquela terrível queda da carruagem. Lina ligeiramente caminha para junto de sua amada Elsa, que permanece deitada sobre a relva.
A serviçal Yara havia forrado um lençol para dar melhor conforto para a mucama. Os demais acompanhavam em silêncio. Instantes depois, por gentileza, meus amigos, queiras assentar-se sobre a relva, ao lado de minha amada Elsa, pois gostaria que todos vós estivesse bem à vontade para darmos início à nossa conversação, me compreende? O guardião Carlos Augusto, antes de assentar-se sobre a relva, diz formalmente: Vossa Alteza, queiras conceder-me vossa licença. Lina, com um ligeiro aceno, diz para que este guardião assente-se junto a eles, em imediato. Instantes depois, Lina olha ligeiramente para todos e diz com voz firme: Primeiramente, gostaria de notificar a todos que não necessitam tratar-me por Vossa Alteza. Afinal, estou renunciando meu trono real. Portanto, serei de agora em diante uma dama semelhante às outras damas dessa sociedade sem o nobre título da corte real. O guardião, em imediato, arregala os olhos, indignado, e continuas ouvindo o pronunciamento de Vossa Alteza. Saibas que todos estão à vontade para seguirem o seu rumo, pois eu não tenho a pretensão de voltar mais para o meu castelo, ou seja, o meu habitar real. Meus amigos, gostaria de dizer-lhe que podem apossar-se desses cavalos e partir em retorno às vossas moradas, ou melhor dizendo, para o castelo dos Alcântaras, onde habitas vossa amiga, a senhora Leopolda Onda Alcântara. Lina, nesse instante, faz uma pequena pausa e olha para todos ali presentes com seus lindos olhos azuis, e logo após ela diz: Gostaria de saber quem permanecerá junto a mim, seguindo em um novo rumo. Portanto, está aqui o meu convite. Lina novamente observa que todos permanecem perplexos e em silêncio absoluto. Então, ela diz sorridente: Meus amigos, gostaria muitíssimo de saber quem irá ajudar-me a refazer aquela destroçada carruagem. Desta maneira, possamos seguir adiante rumo a outra cidade. Afinal, será uma nova tentativa de iniciarmos uma vida nova. O que me dizem? Nesse instante, a mucama Elsa, totalmente enferma, diz sussurrando: Oh, minha doce menina, saibas que eu irei contigo para onde desejares. A meiga princesa Lina sente-se emocionada e beija levemente as mãos enfermas de Elsa e diz com voz meiga: Muito grata, minha amada Elsa. Gostaria de dizer-lhe que tu és tudo nesta minha vida. A amo com ternura. A serviçal Yara observa o carinho que Lina demonstra ter por sua mucama e diz logo em seguida: Senhorita Lina, saibas que eu também irei contigo nesta viagem insana e tentarei dar um novo sentido à minha vida tão monótona. Lina olha para a serviçal sorridente e diz: Ora, senhorita Yara, isto certamente é muito bom. Afinal, já estamos 3 viajantes em busca de uma nova vida. As duas sorriem alegremente. Neste breve instante, Geraldo Cocheiro diz sorridente: Minha jovem Alteza rebelde, quanto a mim, somente poderei dizer que estou necessitando de ajudantes para refazermos aquela destroçada carruagem e seguirmos rumo a outra cidade, mesmo apesar dos meus ferimentos. Que maravilhosa disposição, senhor Geraldo. Lina sorri, enquanto o guardião Carlos Augusto não consegue compreender esta atitude absurda de Vossa Alteza e diz com seriedade: Vossa Alteza, porventura pode dizer-me o porquê estás renunciando ao vosso trono real? Senhor Carlos, por gentileza saibas que ficarei muito agradecida a ti se tratar-me apenas por senhorita. Ora, senhorita Lina, queiras perdoar-me, pois havia esquecido-me de vosso desejo de instantes atrás. Lina olha fixa para o guardião Carlos Augusto e diz com firmeza: Senhor Carlos, gostaria que soubesses que estou em busca de uma vida real. Afinal, durante esses 18 anos de existência, somente obtive uma vida de subordinação total. Saibas que a vida de uma Alteza real é muito complicada, pois não temos vontade própria, não podemos criar. Sempre surge alguém que cria para nós.
Estou farta. Vou em busca de aventuras e uma vida realmente satisfatória. Neste instante, os olhos da amiga princesa ficam marejados de lágrimas e ela continua a dizer: Saibas que existe outras coisas desagradáveis na vida de uma alteza real. Talvez um dia eu possas relatar a vós, no momento, esta será a principal razão para eu estar renunciando ao meu trono. Eu desejo escolher o meu destino. Carlos Augusto de imediato diz com seriedade: Senhorita Lina, pode gentilmente dizer-me qual será o destino que vós seguirá nesta viagem? Saibas que estou com a pretensão de fazer minha morada na Inglaterra. Sei que será uma boa caminhada, mas um dia chegaremos. Sendo assim, senhorita Lina, saibas que eu irei convosco nessa viagem sana. Afinal, não tenho familiares aqui na França mesmo. Lina olha surpreendida para o guardião e diz: Ora, senhor Carlos, porventura podes dizer-me onde faz morada seus familiares? Supostamente que sim, Vossa Alteza. Saibas que meus pais residem na Inglaterra, pois são britânicos legítimos. Por gentileza, senhor Carlos Augusto, gostaria que tratasse-me sempre por senhorita. Desta maneira ficarei muito agradecida. Puxa, novamente a contrariei em vosso desejo, senhorita Lina. Queiras perdoar minha distração. Os demais ouvem atento a conversação de Lina com aquele guardião. Senhor Carlos, por que estás fazendo morada aqui na França? Afinal, vossos pais são britânicos, não é mesmo? Senhorita Lina, esta história é muito triste para mim, mas faço questão de relatar para ti. Como queira, senhor Carlos. O guardião olha entristecido para a bela princesa e diz: Saibas que eu sou um francês legítimo, pois minha mãe deste à luz a mim aqui na França, mas infelizmente eu nasci muito enfermo e desta maneira meus pais me deixaram aos cuidados de uma curandeira francesa. E esta me criou carinhosamente. Afinal, ela era muito solitária, somente tinhas a mim como parente. Todos olham entristecidos para Carlos Augusto, que continua a dizer: Esta curandeira disse aos meus pais que não poderiam conduzir-me para a Inglaterra, senão eu iria sucumbir durante a viagem. Afinal, quando eu nasci, eu era paralítico e inválido, e desta maneira eles me abandonaram aos cuidados desta bondosa senhora que há alguns anos já sucumbiste. Apesar de tudo, a coitada sempre me deste do melhor para que eu nunca me sentisse infeliz ou rejeitado. O guardião Carlos Augusto se emociona muito ao recordar esta triste passagem da sua vida. Lina observa o abatimento no cavalheiro e diz em imediato: Senhor Carlos, realmente é muito bom saber que tu irás nos acompanhar nesta viagem. Portanto, teremos tempo o bastante para conversarmos melhor. Agora será mais prudente iniciarmos os nossos afazeres deste dia. A serviçaiara, nesse instante, olha com o semblante fechado para Lina e diz com voz firme: Senhorita Lina, porventura não reparaste que o dia já iniciaste novamente e nós nem ao menos adormecemos nessa noite que se foi? Afinal, estou exaustada. E com o meu estômago vazio, eu necessito de uma ceia matinal com urgência. Todos sorriem da expressão de revolta da serviçal Yara, com exceção da mucama Elsa, que permanecia muito enferma. A amiga princesa imediato diz: Acalme-se, senhorita Yara, afinal todos nós estamos exaustos e de estômago vazio. Portanto, irei proporcionar-lhe um pequeno tratado nesta maravilhosa manhã, está certo? Como queira, senhorita Lina. A amiga princesa sorri nesse instante e diz: Gostaria que esses dois cavalheiros ajuntassem lenhas para acendermos uma fogueira mais tarde. Enquanto isso, eu, juntamente com a senhorita Yara, iremos preparar uma saborosa ceia matinal. Afinal, deveremos implorar aos céus para que os baús estejam portando a nossa ceia, pois foram reservados durante
a nossa retirada do castelo. Ah, todos sorriem alegremente. O jovem guardião, Carlos Augusto, estava admirado com a beleza e formosura da princesa Lina e diz com suavidade: Senhorita Lina, realmente vós estáis se comportando muitíssimo bem para uma dama plebeia, sabia? Lina sorri levemente e diz entusiasmada: Senhor Carlos, saibas que ainda não avistaste nada, cavalheiro, pois aguarde até eu mostrar-lhe as minhas novas vestes. Afinal, eu trouxe veste para todos nós. Agora somente restará encontrarmos os baús que contêm estas. Após a tragédia, não sabemos mais onde está. Yara segura no braço de Lina e diz, tomada de desespero: Senhorita Lina, por gentileza, vamos nesse exato instante preparar nossa ceia matinal. Todos sorriem novamente. Enquanto Lina diz, Senhorita Yara, por gentileza, queiras aguardar-me apenas alguns instantes, pois necessito rapidamente conversar com minha amada Elsa. Me compreendes? Como queira, senhorita Lina, mas saibas que eu irei à procura dos baús que contêm a nossa ceia matinal, me compreendes? Lina sorri juntamente com Yara e os demais se afastam. Ela ligeiramente se assenta ao lado de Elsa e diz com voz meiga: Minha amada Elsa, nossa, como estas queimaduras estão horrendas. Tu estás padecendo por minha culpa. Que crueldade, meu bom Deus. Elsa, apesar das enfermidades, consegue sussurrar dizendo: minha doce menina, realmente estas queimaduras estão causando dores terríveis. Elsa choraminga. Elina também chora entristecida, dizendo: Minha amada Elsa, eu posso imaginar o tamanho do vosso sofrimento, mas tenho esperança que o nosso Deus lhe ajudará a se recuperar-se rapidamente. Saibas que tenho dentro de mim esperanças que um curandeiro aparecerá. Neste breve instante, Yara clama em alto tom, dizendo: Senhorita Lina, depressa, venhas cá, pois acabei de encontrar os alimentos que foram lançados para fora da carruagem. Agora vamos preparar nossa saborosa ceia matinal. Yara sorri alegremente. Enquanto isso, Lina sente-se totalmente entristecida ao ver sua amada mucama totalmente enferma, e diz com voz meiga: Minha amada Elsa, queiras aguardar-me, pois irei preparar-lhe uma boa refeição. Afinal, estamos necessitando. Elsa sussurra dizendo: Minha doce menina, não é necessário preocupar-se comigo. Ora, minha amada Elsa, saibas que estômago vazio não pode curar ninguém. Portanto, tens que alimentar-se e em seguida deverás repousar um pouco. Desta maneira, quem sabe, esta febre possa cessar definitivamente. Como queiras, minha doce menina. Saibas que irei me esforçar para conseguir alimentar-me e desta maneira recuperar-me rapidamente. Assim espero, minha amada Elsa. Lina beija suavemente Elsa e levanta-se em seguida, caminhando para junto de Yara, que estava preparando a ceia matinal tomada de alegria. Apesar de todos terem passado uma noite bastante agitada e exaustiva, eles estavam felizes e animados. A única coisa que pesava sobre a felicidade da meiga princesa era o fato de sua mucama estar totalmente enferma, Sr. Geraldo com o braço machucado e o jovem Henry ter ido embora e abandonado ela logo após ter sido libertado. Instantes depois, Lina olha para os dois cavalheiros que estavam carregando lenhas para a fogueira e clama dizendo: Venham, cavalheiros, atarefados, pois saibam que nossa saborosa ceia já está à mesa, ou melhor dizendo, sobre a relva. Todos sorriem alegremente. Durante a ceia matinal, a serviçal Yara sente-se totalmente liberta e solta diante de todos. Desta maneira, ela solta um gracejo para a meiga princesa Lina, dizendo ironicamente: Senhorita Lina, saibas que achei uma indelicadeza por parte do vosso amado salteador. Ele deveria, ao menos, ter aguardado a ceia matinal antes de fugir. Concordas comigo? Ou acaso irias negar esta ceia tão saborosa àquele ser errante?
A meiga princesa sente-se totalmente constrangida, ouvindo aquela ironia expressa por Yara, e imediata ela olha com certa displicência e diz calmamente: Senhorita Yara, gostaria de dizer-lhe que não és de meu feitio negar alimentos a quem quer que seja, água. Portanto, Senhor Henry certamente poderia cear junto a nós, o quanto desejasse, me compreendes? Calma, calma, minha amiga. Afinal, não mencionei sobre isso com maldade. Lina suspira profundo e diz: Senhorita Yara, como podes observar, eu também não estou respondendo com maldade. Apenas gostaria de mantê-la melhor informada sobre minha conduta diária. Nesse instante, o guardião Carlos Augusto olha estarrecido para a Lina e diz: Nossa, então aquele sujeito repugno que estava ao meu lado era o salteador que conseguiu fugir de dentro daquele enorme baú? Lina imediato diz esbravecida: Por gentileza, senhor Carlos, procure respeitar este cavaleiro, porque ele é o meu amigo. Agora queiram conceder-me licença. Geraldo, o cocheiro, não estava compreendendo o assunto e também diz: Senhorita Lina, saibas que já terminei minha ceia, portanto, o que achas de nós tentarmos iniciar a reforma da carruagem, minha jovem? A jovem Lina, nesse instante, abraça o cocheiro com carinho e diz: Senhor Geraldo, saibas que será um imenso prazer, cavalheiro, poder ajudar um semelhante. Vamos! O guardião Carlos Augusto, de imediato se levantando, diz sorridente: Esperem por mim, companheiros, pois eu também terei muito prazer em auxiliar nesta reforma da carruagem. Venha, senhor Carlos Augusto, afinal teremos afazeres para o dia inteiro. A serviçal Yara sente-se tomada de fúria, pois ela imagina que a amiga princesa Lina esteja ateando todos contra ela, e neste breve instante ela pensa em seu íntimo: o que esta princesa idiota está imaginando? Que todos nós estamos rendidos aos seus pés? Apesar que o belo guardião Carlos Augusto já está totalmente enfeitiçado por ela. Afinal, não consegue parar de olhá-la com arte cobiça. Mas este cavaleiro será meu para sempre, portanto, esta asquerosa que se contente com aquele salteador imundo e saias do meu rastro enquanto é tempo. 4 horas depois, todos permanecem empenhados na reconstrução da nova carruagem, utilizando os destroços que restara da carruagem luxuosa de anteriormente. Apesar de ninguém haver adormecido na madrugada anterior, estavam animados e felizes, com bastante disposição para seguirem um novo rumo. Lina sorri emocionada e diz: Senhor Geraldo, ao meu ver está ficando uma belezura de carruagem, não achas? Minha jovem senhorita, lamento informá-la, mas de agora em diante, vossa viagem será totalmente desconfortável, e quanto a mim, tomarei as rédeas de uma simples carroça. Todos sorriem, tomados de alegria e entusiasmo. Instantes depois, após um breve pensar, Lina diz com seriedade: Senhor Carlos, porventura achas que minha majestosa mãe ordenou a guarda daquele imenso castelo para rastrearem toda essa cidade à minha procura? O guardião, Carlos Augusto, olha fixo para Lina e diz com voz firme: Senhorita Lina, saibas que eu tenho absoluta certeza que Vossa Majestade, a Rainha Leoponda, já terá colocado toda a guarda daquele enorme castelo à vossa procura. A serviçal Yara também estava fazendo parte desta conversação e nesse exato instante ela diz, com ironia: senhorita Lina, realmente não são todos os dias que uma nobre senhorita decide abandonar o seu trono real para se transformar em uma dama quaisquer. A bela princesa Lina desta vez perde totalmente a paciência e diz: Senhorita Yara, saibas que eu jamais irei igualar-me a uma dama qualquer da sociedade, porque isso realmente não faz parte do meu feitio. Gostaria de dizer-lhe que somente abandonei o meu luxuoso habitar, mas a minha índole continua sempre prevalecida. Sou uma nobre dama. A serviçal Yara sorri com malícia e diz com ironia:
Minha boa amiga, eu somente obtenho esperança que tu continues com esse propósito, me compreendes? A bela princesa Lina permanece tomada de fúria. E nesse instante, Carlos Augusto diz com suavidade: Senhoritas, queiram por gentileza conceder-me 1 minuto de vossa licença? Esteja à vontade, cavalheiro. Senhorita Lina, saibas que eu sempre fiz morada aqui na França, portanto posso assegurá-la que jamais eu poderia imaginar que estas trilhas que estamos acampados hoje fizessem parte desta bela cidade francesa. Afinal, sou um cavalheiro de muitas andanças, além de ser guardião. Lina sente-se surpreendida com o relato de Carlos Augusto e diz: Ora, senhor Carlos, está certo disto? Tem certeza que não conhecias estas trilhas anteriormente? Ora, senhorita Lina, supostamente que sim. Nunca havia visto antes. Porém, acho improvável que meus colegas guardiões nos encontrem aqui. Lina suspira aliviada enquanto o senhor Geraldo diz: Meu jovem Carlos, saibas que eu também desconheço essa região. Olha que sempre conduzi carruagens ao longo desses anos. Portanto, posso assegurá-la, jamais estive nessas trilhas anteriormente. A amiga princesa, com os olhos arregalados, diz estarrecida: Ora, senhor Geraldo, então como nós viemos parar neste lugar tão desconhecido por todos? Ah, minha jovem senhorita, sabes que foste aquele bravo guardião guerreiro que estiveste de conversação contigo pela manhã, pois ele vieste derrubando salteador em cima de salteador. Afinal, devo minha vida àquele jovem cavalheiro. Realmente não temes estes horrendos malfeitores de estrada? Lina se emociona com aquelas palavras do cocheiro Geraldo atribuídas a seu amado ser errante. Ela imediato diz com voz meiga: Senhor Geraldo, gostaria de informá-lo que aquele jovem cavaleiro, na realidade, não é um guardião do Castelo dos Alcântaras. Geraldo arregala os olhos e diz surpreendido: Mas como não? Aquele jovem estava trajando vestes semelhantes às vestes do senhor Carlos Augusto, me compreendes? Lina suspira profundo e diz com suavidade: Senhor Geraldo, saibas que na realidade este jovem cavalheiro é senhor Henry. Ele adentraste ao castelo dos Alcântaras para saquear alimentos e algumas vestes para cobrir o seu cotidiano. Saibas que nessa manhã ele seria exterminado, mas felizmente eu, juntamente com minhas amigas, conseguimos libertá-lo daquela que seria sua derradeira hora. Geraldo Cocheiro se estremece e diz atônito: Minha nossa, que risco correndo nós corremos ao lado deste indivíduo. Afinal, o jovem cavalheiro me aparentou ser um sujeito de bem, defendendo a nós do ataque daqueles malfeitores de estrada. Lina abraça Geraldo Cocheiro nesse instante e diz com voz meiga: Acalme-se, senhor Geraldo, afinal aquele jovem não é um malfeitor. Ele apenas estava necessitando de alimentos. Por esta razão invadiu o nosso castelo. Saibas que, senhor Henry, se ele fosse um malfeitor, eu jamais o teria livrado do calabouço. E hoje certamente seria a sua derradeira hora. Carlos Augusto diz enfurecido: Ora, aquele asqueroso tivesse a ousadia de impor ordens a mim, como se fora meu superior, pois eu jamais deveria haver deixado ele fugir, maldito salteador. Lina regala os olhos e diz indignada: Senhor Carlos, por gentileza, não continues a preferir desta maneira contra o senhor Henry. Afinal, ele é o meu amigo querido, me compreendes? A serviçal Yara, que ouvia atenta a conversação destes, neste breve instante diz, tomada de ironia: Senhorita Lina, saibas que desejo muitíssimo que este cavalheiro retorne o mais rápido possível, acompanhado de um curandeiro. Afinal, senhora Elsa, juntamente com este ancião, estão necessitando de cuidados urgentes. E devo admitir que esse salteador também necessita cicatrizar um coração entristecido. Yara solta uma gostosa gargalhada. Lina, meiga princesa, imediato diz esbravecida: Senhorita Yara, por gentileza, queiras perdoar-me, pois não mencionei sobre este sujeito com maldade. Simplesmente falei sobre ele porque o tenho dentro do meu coração como um grande amigo. O guardião Carlos Augusto imediato diz, olhando para a serviçal Yara:
É, senhorita Yara, ao meu ver, tu ainda não aprendeste a distinguir os sentimentos bons dos sentimentos maus. Yara ligeiramente olha para Carlos Augusto e diz com voz firme: Ora, senhor Carlos Augusto, porventura podereis saber quem pediu sua opinião? O jovem guardião fixa os olhos em Yara e diz: Ora, ninguém pediu. Nada a mim, senhorita Yara. Apenas eu tomei a liberdade de dizer-lhe. Afinal, gostaria muito que tu parasses definitivamente de ferir esta meiga senhorita, me compreendes? A amiga princesa Lina observa que o guardião Carlos Augusto, juntamente com a serviçal Yara, estão iniciando uma grave discussão em tentar remediar aquela horrenda situação, dizendo com suavidade: Por gentileza, amigos, não é necessário iniciarmos uma batalha em razão de coisas fúteis, afinal, já estamos no fim da tarde, realmente nos esforçamos o bastante na construção desta carruagem, portanto, o que acham de uma boa ceia vespertina nesse exato instante? Yara continua esbravecida. Ela olha para Carlos Augusto com semblante fechado. Nesse instante, Geraldo Cocheiro diz com alegria: Jovem senhorita Lina, saibas que eu concordo contigo. Realmente é uma brilhante ideia. Vou acender a fogueira para cearmos. Nesse exato instante, Lina sorri com leveza. E prossegue dizendo: Então, meus amigos, o que vós outros acham desta minha ideia? Yara imediato diz com voz embargada: Ora, senhorita Lina, como é sabedora, eu não poderei me opor. Afinal, sou uma dama grosseira, leiga, pois ainda não aprendi a raciocinar a diferença entre as coisas boas das coisas más. Carlos Augusto imediato se aproxima de Yara e diz com suavidade: Senhorita Yara, por gentileza, queiras perdoar-me, pois não foste de minha intenção magoá-la. Portanto, posso assegurá-la que isso jamais tornará a repetir-se novamente. Yara ligeiramente surpreende com aquelas palavras expressas por Carlos Augusto e diz com seriedade: Senhor Carlos Augusto, sabes que eu realmente espero que isto jamais torne a ocorrer novamente, portanto, está perdoado. Geraldo Cocheiro suspira profundo e diz: Graças aos céus, meus jovens, decidiram fazer as pazes, pois enfim podemos cear com tranquilidade. Todos sorriem felizes e neste breve instante Lina se aproxima de Yara e diz com suavidade: Senhorita Yara, porventura tu tens conhecimento da quantidade de alimento que restara da nossa ceia matinal? Pois necessito saber se é o suficiente para cearmos agora. Yara imediato responde de maneira pouco cordial a Alteza Lina, dizendo: Senhorita, queiras perdoar-me, afinal, mesmo conhecimento que tu obtens, eu também obtenho. Afinal, nós duas estivemos juntas remexendo naquele baú. Recorda-se? Lina sente-se tomada de vexame, mas mesmo assim responde com suavidade, dizendo: Tens toda a razão, senhorita Yara. Queiras perdoar-me, pois eu havia esquecido-me. Deste, porém, portanto, irei agora mesmo preparar nossa ceia vespertina. E brevemente estará pronta. Queiram conceder-me vossa licença, amigos. Neste breve instante, o guardião Carlos Augusto disse: Senhorita Lina, porventura eu poderei ajudá-la a preparar nossa ceia? Senhor Carlos, muito grata, pois a vossa ajuda me será de grande valia. Carlos Augusto sorri emocionado e diz com suavidade: Senhorita Lina, saibas que nós dois faremos uma ceia inesquecível e talvez esta ceia possa entrar para a história. Um ex-guardião e uma ex-princesa, com dotes culinários pitoresco. O que achas? Os dois sorriem com alegria. Enquanto a amiga princesa diz: Senhor Carlos Augusto, saiba que eu sou péssima em culinária. Eu tentarei fazer o melhor. A serviçal Yara sente-se enciumada e diz, repleta de fúria: Senhor Carlos Augusto, saibas que será mais prudente que tu acompanhe este ancião para fazer a fogueira, porque isto é afazeres de dama. Portanto, eu ajudarei senhorita Lina a preparar nossa ceia vespertina. Me compreendes? Carlos Augusto sorri com leveza e diz: Como queira, senhorita Yara. Saibas que eu, juntamente com o senhor Geraldo, acenderemos uma boa fogueira para nos aquecer deste frio horrendo. Instantes depois, Lina abre o baú que contém os alimentos e diz surpreendida: Veja, senhorita Yara,
Temos alimento bastante para cearmos nesta hora, graças aos céus. Yara olha fixa para Lina e diz com seriedade: Senhorita Lina, porventura reparastes o jeito que o senhor Carlos Augusto está a olhar para ti? Lina ligeiramente percebe que Yara estava totalmente enamorada pelo guardião Carlos Augusto e diz com firmeza: Senhorita Yara, saibas que eu não tive tempo de observar. Estou tão atarefada que nem sei se este cavaleiro está com os pés descalço ou calçando botas. Me compreendes? Yara segura os braços de Lina com certa agressividade e diz, esbravecida: Ora, senhorita Lina, deixa de ser mentirosa, pois eu mesma avistei tu, toda cheia de charme para com este cavaleiro. Ao meu ver, já conseguistes enfeitiçá-lo, pois ele está totalmente enamorado por ti, senhorita sonsa. Lina sacode seus braços, tirando as mãos de Yara deste, e diz: Senhorita Yara, por gentileza, pare com isso, afinal não sou sabedora das coisas que estás me dizendo. Senhorita Lina, gostaria muito que disseste-me a verdade sobre o que achaste do senhor Carlos Augusto como um cavaleiro, me compreendes? Lina suspira profundo e diz: Ora, senhorita Yara, este guardião me aparenta ser um bom amigo, afinal, está disposto a seguir viagem conosco, recorda-se disso? A serviçal Yara estava profundamente irritada e diz: Senhorita Lina, por que tu não paras de bancar a sonsa? Afinal, és sabedora da minha pergunta. Quero saber de ti o que achas de senhor Carlos Augusto como apreciador de damas. Fui clara? A meiga princesa Lina se estarrece com aquelas perguntas vulgar de Yara e mesmo tímida diz com voz firme: Senhorita Yara, saibas que senhor Carlos Augusto realmente está aparentando ser um bom amigo. Afinal, fostes muito cordial para comigo. E isso é tudo. Yara segura nas mãos da meiga princesa e diz com seriedade: Então, tu seria capaz de prometer-me, senhorita Lina, que jamais olhará para senhor Carlos Augusto como um apreciador de damas em sua vida? Lina regala os olhos tomada de indignação e diz no esbravejo: Ora, senhorita Yara, não irei prometer-lhe coisa alguma, afinal, estás aborrecendo-me e muito com essa conversação, sabias? Senhorita Lina, por que tu estás se negando a prometer-me tal coisa? Porventura este cavaleiro lhe gera interesse como esposo? Lina sente-se mais indignada ainda com aquela desagradável conversação e diz com voz firme: Senhorita Yara, gostaria que soubesse que jamais desejei este cavaleiro como meu esposo. És insana? Afinal, acabei de relatar-lhe que este guardião apenas foste cordial para comigo. Ele é apenas um amigo, me compreendes? Ou acaso estás com problemas auditivos? Ora, senhorita Lina, nobre Alteza, saibas que eu posso assegurá-la que minha audição está em perfeitas condições. E quanto à minha visão, está melhor ainda, pois avistei com muita perfeição as trocas de olhares entre você e Carlos Augusto. Lina acena a cabeça no gesto negativo enquanto diz: Senhorita Yara, gostaria que tu parastes com esta conversação. Afinal, não está me agradando em nada, minha amiga. Se estás com a pretensão de obter senhor Carlos Augusto como vosso esposo, vá em frente, pois eu realmente não desejo este cavalheiro. Apenas quero notificá-la que estou sentindo-me satisfeita por estar longe do meu luxuoso habitar, me compreendes? E saibas que tu estás a me desagradar com esses gracejos constantes para comigo, me compreendes? Como queira, senhorita Lina. Desta maneira, o belo e elegante senhor Carlos Augusto será parte minha nesta viagem, pois estou totalmente enamorada daquele guardião. Nossa, como eu desejo que ele me divirta. O quanto antes. Lina sente-se tomada de
de vexame, ouvindo aquelas palavras escrupulosas da boca de Yara, que diz, sorridente: ai, não canso de imaginar. Diga, princesa, que nunca estivera com uma dama plebeia antes, sente-se estarrecida e diz: senhorita Yara, saibas que não és prudente para uma dama expressar-se dessa maneira, afinal tu estás se vulgarizando perante este cavaleiro. Por gentileza, queiras conceder-me sua licença, pois irei para junto de minha amada Elsa, enquanto tu preparas essa ceia matinal sozinha, está certo? Yara observa a timidez de Vossa Alteza Lina e sorri gostosamente. E diz: como queira, senhorita Lina, saibas que estarei aguardando o vosso retorno. Lina ligeiramente se dirige para junto de sua amada Elsa. A mucama permanecia gravemente enferma. Enquanto a meiga princesa se afasta, Yara pensa em seu íntimo. Ora, esta princesa idiota está imaginando que conseguistes me enganar. Afinal, ela está utilizando desse jeito sonso de ser, dessa ingenuidade de senhorita para atrair os cavaleiros todos para a sua direção. Enquanto isso, Lina aproxima de sua mucama enferma e diz com suavidade: minha amada Elsa, tu estás sofrendo tanto. Elsa imediato sussurra dizendo: minha doce menina, saibas que eu ficarei boa novamente. Minha amada Elsa, saibas que logo mais a nossa carruagem estará parcialmente recuperada e desta maneira nós partiremos à procura de um curandeiro que possas curá-la, me compreendes? Sim, minha doce Aldeza. Algumas horas depois, anoitece novamente no acampamento improvisado. Lina estava feliz. Afinal, havia conseguido libertar-se do seu habitat natural. Mas havia coisas que estava a deixando triste. Por exemplo, sua amada mucama enferma, a serviçal Yara o tempo inteiro a provocando verbalmente, seu amado salteador havia partido de uma maneira pouco cordial para com ela, que tanto desejou estar próxima dele e arriscou tudo para salvá-lo do calabouço. Neste breve instante, Carlos Augusto diz: senhorita Lina, venhas para junto da fogueira, pois nesta noite o frio está intenso, não achas? Muito grata, senhor Carlos, pois estou bem acomodada aqui. Saibas que irei adormecer logo mais, afinal estou realmente necessitando de repouso. Senhorita Lina, então procures adormecer com tranquilidade, porque eu farei a guarda deste acampamento e revezarei esta guarda com o senhor Geraldo. Senhor Geraldo imediato diz: como queiras, meu jovem cavaleiro, saibas que quando estiveres exaustado, será somente despertar-me para auxiliá-lo. Sim, senhor Geraldo, esteja certo que eu despertarei. Lina olha para Carlos Augusto e diz com seriedade: senhor Carlos, saibas que também poderá despertar-me para auxiliá-lo na guarda, se necessitar. Me compreendes? Ora, senhorita Lina, não é necessário privar-se do vosso sono, pois eu, juntamente com o senhor Geraldo, daremos conta deste cargo. Mas saibas que agradeço a vossa boa vontade. Como queiras, meus amigos, e tenham uma ótima noite de sono. Os dois respondem em uma só voz: desejamos o mesmo a ti, nobre senhorita. Enquanto isso, a mucama Elsa, juntamente com a serviçal Yara, já estavam adormecidas há bastante tempo. Lina acaba não rendendo-se à sua exaustão e adormece rapidamente junto a estas. Na manhã seguinte, Lina desperta-se do vosso sono, observas, através de uma fresta pequena, na cabana improvisada, que o sol já havia despontado há muito tempo. Ela, surpreendida, diz: nossa, como eu adormeci profundamente, pois o sol já despontastes com um brilho intenso. Nesse instante, Lina observa ao seu redor e percebe que sua mucama Elsa não estava por lá.
Ela imediato desperta a serviçal Yara, dizendo: Senhorita Yara, desperte-se rápido. A serviçal Yara, totalmente sonolenta, diz: Ora, o que desejas de mim, senhorita Lina? Lina, estarrecida, diz: Senhorita Yara, porventura és sabedora de onde se encontra minha amada Elsa? Yara suspira profunda e diz esbravecida: Senhorita Lina, saibas que eu não sou sabedora de coisa alguma. Agora deixe-me dormir em paz. Afinal, ainda estou muito sonolenta. Lina imediato se levanta para saber o paradeiro de sua mucama Elsa. Ela ligeiramente retira-se da pequena cabana improvisada e se depara-se com o jovem Henry em pé à sua frente, com um belo sorriso nos lábios. O jovem Henry, apesar de ter a fisionomia de cavalheiro sério, era bem travesso e divertido. O jovem salteador estava com a fisionomia cansada e sofrida, afinal havia passado alguns dias naquele horrendo calabouço preso. Henry olha fixo para Lina e diz com suavidade: Bom dia, bela princesa. Acaso podereis saber como passou mais uma noite longe do seu luxuoso habitar? Lina sente-se muito emocionada com a presença do jovem salteador naquela linda manhã de sol de inverno. Ela ligeiramente sorri entusiasmada e diz surpreendida: Puxa, senhor Henry, realmente tu retornastes. Henry sorri levemente e diz: Ora, bela princesa, e quem lhe disse que eu não retornaria? Saibas que havia prometido-lhe retornar, acompanhado de um curandeiro para curar sua amada mucama, juntamente com o senhor Geraldo, seu cocheiro. Porventura não fostes este o meu tratado? Nossa, realmente estou muito surpresa com vossa presença, senhor Henry. Henry segura levemente em um dentre os cachos dos cabelos ruivos de Lina e diz com voz suave: Olha, bela princesa, como eu sou um bom cavalheiro, nesse exato instante, sua amada mucama e seu cocheiro já estão sendo curados. Lina sente-se totalmente tímida diante do jovem Henry e a observa atentamente. Ela sorri alegremente e diz, com voz suave: Senhor Henry, por gentileza, podes dizer-me onde minha amada Elsa, juntamente com o senhor Geraldo, estão nesse exato instante? O jovem Henry levemente segura a face de Lina e a vira em direção ao riacho, dizendo: Veja, bela princesa, eles estão logo ali, à beira do riacho. Saibas que o curandeiro preparaste diversas ervas para banhá-los. Eles brevemente estarão totalmente recuperados. Lina estava totalmente incomodada, pois o jovem Henry olhava dentro dos seus olhos intensamente. Lina sorri tímida, enquanto diz: Puxa, senhor Henry, estou muito agradecida por vós haver retornado acompanhado deste curandeiro. A propósito, pode dizer-me onde tu conheces este curandeiro? Bela princesa, saibas que este sujeito, na realidade, é quase um pai para mim, um amigo de verdade. Afinal, ele é quem remenda os pedaços desse salteador covarde, sabia? Lina, neste breve instante, recorda-se das ofensas que fizera para aquele jovem cavaleiro no dia anterior. Ela imediato diz arrependida: Senhor Henry, por gentileza, queiras perdoar-me, pois não era de minha intenção ofender daquela maneira a sua honra de cavaleiro, quando o chamei de borra-botas covarde. Saibas que eu apenas desejei impedi-lo de abandonar-me naquela hora. O jovem Henry olha sério para Lina, enquanto diz com voz firme: Senhorita Lina, gostaria que tu fosses bem sincera comigo nesta hora. Realmente achas que eu aparento ser um borra-botas? Lina regala os olhos estarrecida e diz em imediato: Ora, senhor Henry, supostamente que não. Porventura ficaste insano, cavalheiro, em perguntar-me uma barbárie dessas?
O jovem Henry sorri gostosamente e diz: Bela princesa, não é necessário desculpar-se comigo. Afinal, tu estás esquecendo-se que preservaste a minha vida, pois nesse dia este salteador não estaria mais nessa existência se não fosse a sua bravura. Saibas que esta minha cabeça simpática não estaria mais junto ao meu corpo, e certamente seria ateada para os leões ferozes que a devoraria em questão de segundos. Lina olha fixa para o jovem Henry e diz, entristecida: Senhor Henry, saibas que nada justifica este meu ato errôneo para contigo. Afinal, jamais eu poderia ter feito o que fiz contigo anteriormente. Queiras perdoar-me, pois posso lhe assegurar que isso jamais tornará a repetir-se novamente. Estou coberta de vexame. O jovem Henry sente-se emocionado com o gesto nobre daquela amiga princesa que, entristecida, implora o seu perdão. Ele levemente segura nos braços frágeis de Lina e diz: Bela princesa, realmente tu agiste como havera de agir. Saibas que eu realmente estava pensando em abandoná-la, e talvez nós dois jamais tornaríamos a nos reencontrarmos novamente. Nesse instante, Lina sente as mãos firmes de Henry acariciá-la intensamente. O coração dela bate apressadamente e um imenso calor invade todo o seu ser. Henry aproxima seu rosto da face rosada de Lina e diz com voz suave: Bela princesa, se porventura eu estivesse me apartado de ti, seria o cavaleiro mais infeliz deste universo, pois tu és a dama mais linda que meus olhos já avistaram. Lina sente-se totalmente tímida diante daquele cavaleiro sedutor que prossegue dizendo: Nobre senhorita, teus olhos são belíssimos. A sua pele é semelhante a um pêssego de tão macia e aveludada, sem falar nessa tua boca que aparenta ser uma saborosa cereja. Vós sois realmente a princesa mais bela e encantadora que possas existir. Lina sente a respiração ofegante do jovem salteador muito próxima de si. Ela observa o olhar penetrante deste e fica totalmente rendida às seduções de Henry. Henry, neste breve instante, não consegue resistir ao momento de êxtase e encosta levemente seus lábios sobre os lábios da estarrecida princesa. Lina sente-se totalmente envolvida. Ela segura levemente sobre os ombros de Henry, que a beija delicadamente. Ela fecha os olhos e pensa em seu íntimo. Nossa, realmente estou enamorada por este cavalheiro, pois não consigo arrumar forças para interromper este ato insano. O jovem Henry, enquanto a beija com leveza, segura a cintura desta com firmeza. Nesse instante, a serviçal Yara sai da pequena cabana improvisada e se depara com esta romântica cena de amor. Ela sorri com ironia e diz surpreendida: Ora, quem diria? A princesa e o salteador. Meu Deus, jamais imaginei que isso um dia fosse possível de acontecer. Os dois, ao serem surpreendidos por Yara, se estarrece. O jovem salteador sorri graciosamente enquanto diz: Muito bom dia, senhorita Yara. Poderei eu saber como passaste esta noite acompanhada de suas amigas acampada nesta pequena cabana improvisada? Yara sorri tomada de ironia enquanto diz: Muito bom dia, salteador. Saibas que eu adormeci gostosamente durante toda a noite que se fora. Mas, ao meu ver, a nobre senhorita Lina certamente não pregaste os seus olhos nesta madrugada. Lina sente-se totalmente constrangida diante da irônica Yara, e neste breve instante, a amiga princesa olha rústico para esta e diz: Senhorita Yara, saibas que estás totalmente equivocada, pois adormeci gostosamente durante toda esta madrugada que se fora. Pois não fostes o que aparentou-me ser, senhorita Lina, diz a serviçal. Lina estava tomada de vexame. Afinal, o jovem Henry havia lhe beijado nos lábios, e isto certamente seria muito grave.
Ela mal conseguia olhar nos olhos de jovem Henry, que a olhava com intensidade. Neste breve instante, o guardião, Carlos Augusto, se aproxima deles e diz estarrecido: Senhorita Lina, quem é este cavalheiro? A serviçal Yara sorri gostosamente, tomada de ironia, deixando a bela princesa mais irritada ainda. O jovem Henry observa atento o jeito de Carlos Augusto expressar-se com a sua amada princesa e nada diz. Yara olha atenta para Carlos Augusto e diz com ironia: Ah, senhor Carlos Augusto, se porventura tu estivesse despertado alguns instantes antes, certamente conseguiria compreender com a clareza dos detalhes quem realmente é este cavaleiro para a nobre senhorita Lina. Yara solta uma gostosa gargalhada. Lina, apesar de tímida e irritada, consegue manter-se calma. Ela olha para Carlos Augusto e diz com tranquilidade: Senhor Carlos Augusto, saibas que este cavalheiro é meu amigo, portanto ele também fará parte em nossa viagem para a Inglaterra. Gostaria de notificá-lo que Sr. Henry, este gentil cavalheiro, havia partido em busca de um curandeiro para curar minha amada Elsa, juntamente com meu amado senhor Geraldo, que foste ferido no braço. E desta maneira, ele retornou esta manhã, com a graça de Deus, acompanhado de um ótimo curandeiro. O jovem Henry, num gesto nobre, estende a mão para o Carlos Augusto, o guardião, dizendo: Prazer, amigo. O ex-guardião Carlos Augusto, em imediato, ignora o jovem Henry e diz com semblante rústico: Bom dia a todos vós, e queiram conceder-me licença. Yara sorri com leveza, com ironia, observando Carlos Augusto se afastar. Henry acena a cabeça num gesto negativo e sente-se irritado com aquela atitude do sujeito. Yara aproxima do jovem salteador e diz, com ironia: salteador, ao meu ver, senhor Carlos Augusto, não ficaste muito satisfeito com sua presença. Portanto, será melhor que tu fiques precavido diante deste. A serviçal Yara, após haver mencionado essas palavras, se afasta, indo em direção ao guardião Carlos Augusto. O jovem Henry sente-se muito desconfiado com aquelas palavras ditadas pela serviçal Yara. Ele imediatamente olha para sua amada princesa e diz, com voz firme: Ora, senhorita Lina, de onde saíste esse guardião idiota? A meiga princesa Lina ainda permanecias tímida por o jovem Henry haver tocado-lhe nos lábios há instantes atrás. Desta maneira, ela responde para o jovem, dizendo entristecida: Senhor Henry, saibas que este cavalheiro é quem estava dando-lhe cobertura durante o vosso confronto com aqueles salteadores de estrada. Recorda-se? O jovem Henry imediato percebe que sua amada princesa estava tímida e triste por ele haver tocado-lhe nos lábios anteriormente. Ele suspira profundo e decide não mencionar nada a respeito do gostoso beijo que dera na meiga princesa instantes atrás, evitando deixá-la mais constrangida ainda. Lina observa Henry de cima a baixo e diz com firmeza: Senhor Henry, estou achando que aquele ex-guardião não o reconheceste devido a estas belas vestes que está trajando. A propósito, poderás dizer-me onde conseguiste arrumar estas belas vestimentas, cavalheiro? O jovem Henry realmente estava bem trajado. O jovem Henry sorri gostosamente, pois a tímida princesa conversava com ele com um semblante rústico para evitar uma suposta aproximação da parte do jovem salteador, que, sendo muitíssimo travesso, diz com alegria: Minha bela princesa, saibas que eu não conseguiria chegar muito longe trajando aquelas vestes de guardião idiota. Portanto, eu tomei a liberdade de saltear estas aqui que estou trajando agora. Lina regala os olhos e Henry diz sorridente: A propósito, bela princesa, não achas que fiquei mais simpático com essas novas vestes?
Lina imediato sorri tímida para o seu amado ser errante e diz com voz meiga: Senhor Henry, gostaria que soubestes que para mim tu és um cavalheiro simpático de qualquer maneira. Afinal, sois forte e musculoso, além de obter olhos cor de mel maravilhosos e também tens uma voz bonita e sedutora. Neste breve instante, o jovem Henry é que fica tímido, após haver ouvido esses elogios expressos por sua amada princesa, e diz surpreendido: Ora, bela princesa, está certa que esse elogio foram endereçados a mim? Afinal, cheguei a imaginar que tu irias dizer-me que, apesar destas belas vestimentas, eu continuava o mesmo salteador horrendo de sempre. Os dois sorriem gostosamente. Instantes depois, o jovem olha com seriedade para Lina e diz: Minha princesa, pode gentilmente dizer-me qual será o destino de vossa viagem acompanhada de seus amigos? Lina olha para o jovem Henry muito entusiasmada e diz com alegria: Senhor Henry, saibas que nós seguiremos rumo à Inglaterra. Porventura tu aceitas o meu convite e segue conosco nessa aventura? Henry continua olhando com seriedade para sua amiga princesa e diz: Nobre senhorita Lina, gostaria que tu dissesse-me apenas uma coisa. Porventura aquele guardião asqueroso irá conosco? Lina sorri alegremente, pois Henry acaba de aceitar o seu convite de viagem. Ela olha com seus olhos azuis brilhantes para o jovem salteador e diz sorridente: Sim, senhor Henry, aquele guardião é o nosso amigo de viagem. Saibas que ele também irá conosco para a Inglaterra. Mas poderia eu saber o porquê dessa pergunta? O jovem Henry pensativo diz com firmeza: Bela princesa, gostaria somente de saber o porquê senhorita Yara disse-me para eu precaver-se com aquele sujeito. Ora, senhor Henry, por gentileza, não queiras dar tanta importância às coisas que senhorita Yara nos diz, me compreendes? Henry permanece preocupado. Neste breve instante, ele pensa em seu íntimo. Algo me diz que esse sujeito me dará muito trabalho. A meiga princesa também pensa em seu íntimo, ao ver a preocupação do seu amado ser errante. Puxa, meu amado Henry está pretendendo mudar de ideia, portanto terei que agir rapidamente. Nesse instante, Lina olha fixa para o jovem e diz: Senhor Henry, queiras conceder-me vossa licença, pois irei preparar a nossa ceia matinal. Henry segura nas mãos de Lina e diz: Minha bela princesa, saibas que após a nossa ceia matinal, irei adormecer um pouco. Afinal, estou totalmente exaustado. Portanto, quando chegar o anoitecer, nós poderemos iniciarmos a nossa viagem rumo à Inglaterra. Somente espero que tu tenhas trazido em sua fuga insana alguns lampiões para iluminar o nosso caminho. Ora, cavalheiro, obviamente que nós trouxemos lampiões e outras provisões. Lina observa que o vosso amado ser errante estava realmente exaustado. Ela sente as mãos firmes de Henry a segurá-la e diz: Senhor Henry, realmente tu estás muito exaustado. Afinal, estivesse preso naquele calabouço horrendo e ainda arrumastes forças para retornar com o curandeiro para a minha amada Elsa. Saiba que sou muito grata a ti e tens todo o direito de adormeceres com tranquilidade. Saibas que velareis o seu sono. Henry ligeiramente se aproxima da face de Lina e a olha nos olhos e diz em sussurro: Minha bela princesa, saibas que logo após eu haver sentido o calor de seus lábios macios, recuperei-me por completo da minha exaustão. Gostaria que tu soubesses que estou totalmente enamorado por ti, nobre senhorita. Lina sente-se surpreendida com aquela declaração de amor do seu amado ser errante e diz com voz meiga: Por gentileza, senhor Henry, não persistas em dizer estas palavras, pois realmente sinto-me tomada de vexame diante de ti. Nobre senhorita, queiras perdoar-me, mas saibas que existem muitas coisas ocultas que desejo lhe falar.
Nesse instante, o jovem Henry tenta beijar novamente os lábios de Lina, que a empurra com leveza, dizendo: Queiras perdoar-me, cavalheiro, mas necessito preparar nossa ceia matinal nesse exato instante, como queiras, minha bela princesa. Algumas horas depois, todos fazem alegremente a ceia matinal. O jovem Henry, após o término da ceia matinal, rapidamente improvisa uma aconchegante cabana para descansar-se de sua exaustão. O curandeiro, despedindo-se de todos, em imediato sobe em sua carroça e parte e regressa ao seu habitar. Instantes depois, Lina segue as recomendações do curandeiro e atenta para suas palavras. Ela carinhosamente banha a face de sua amada mucama e as mãos com as ervas deixadas pelo curandeiro. Minha amada Elsa, como estáis sentindo-se nesse exato instante? A mucama Elsa já estava totalmente sem febre. Ela aparentava melhoras absoluta e diz: Minha doce menina, graças aos céus estou bem melhor. As dores cederam e a minha febre baixaste por completa. Que maravilha, minha amada Elsa! Gostaria que adormecesses um pouco para que tu possas recuperar-se ainda mais. Saibas que esta noite nós iniciaremos a nossa viagem. Lina abraça sua mucama e diz: Olhe, minha amada Elsa, trouxe vestes limpas para trocar-se. Saibas que irei ajudá-la a fazer as trocas desta agora mesmo. Muito grata, minha doce menina. A serviçal Yara adentra a cabana, onde encontrava-se Elsa juntamente com Lina, e diz surpreendida: Ora, que maravilha! Senhora Elsa, ao meu ver, já aparentas estás bem melhor. Não acha, senhorita Lina? Sim, senhorita Yara. Minha amada Elsa está bem melhor. Afinal, aquele curandeiro tem umas ervas bem milagrosas. Ele é um homem bendito e abençoado pelos céus, diz a meiga princesa. Tens toda a razão, senhorita Lina. E a propósito, o que acha de nós duas tomarmos um gostoso banho neste riacho gelado e também possamos mudar as nossas vestes, como acabara de fazer senhora Elsa? Ora, senhorita Yara, realmente estou muito necessitada de um gostoso banho. Portanto, podemos ir agora mesmo, enquanto minha amada Elsa irá fazer um repouso para melhor recuperar-se. Instantes depois, Lina, juntamente com Yara, abre o baú que estava portando as vestimentas. Elas, em imediato, escolhem algumas peças dentre aquelas para trajá-la logo após o banho. Senhorita Lina, porventura poderá dizer-me em que parte deste riacho nós nos banharemos? Saibas que nos banharemos em um local onde possamos despir-se com segurança, onde ninguém possa nos observar, me compreendes? Ora, senhorita Lina, então queira gentilmente dizer-me onde fica situado esta parte do riacho onde ninguém nos aviste. Tenhas paciência, minha amiga, pois quando chegarmos lá, tu saberás. Nesse exato instante, seja mais prudente e venha cá escolher dentre estas vestes a qual utilizará depois o banho. Saibas que eu farei uma pequena trouxa para carregarmos os nossos pertences, como queiras, nobre senhorita. Yara ligeiramente observas aquelas vestimentas e diz indignada: Nossa, senhorita Lina, de onde tiraste esses trapos horrendos? Lina regala os olhos e diz: Por gentileza, senhorita Yara, não fales dessa maneira, afinal estas vestes são da minha amada Elsa. Saibas que ela gentilmente concedeu para que nós utilizássemos fora do castelo. Yara faz uma expressão de repugna e diz: Logo avistei que estas vestes eram de mucama, portanto terei que igualar-me àquele jovem salteador, saltear minhas próprias vestimentas e desta maneira poderei ficar melhor trajada. Lina olha com semblante sério para Yara e diz: Ora, senhorita Yara, queiras fazer-me a gentileza de escolher rapidamente a veste que tu irás utilizá-la? E pare de professar tantas asneiras.
Momentos depois, as duas senhoritas caminham ligeiramente em direção ao riacho, e neste breve instante, Carlos se interpõe entre o caminho delas, dizendo: Nossa, bela senhorita, porventura poderei eu saber para onde estão se dirigindo tão apressadamente? Lina olha para Carlos Augusto e diz com firmeza: Senhor Carlos, queiras perdoar-me, mas este é um assunto somente de damas, me compreendes? Carlos Augusto fica totalmente constrangido com aquela resposta da meiga princesa Lina e diz, tomado de vexame: Puxa, queira gentilmente perdoar-me, senhoritas. Lina observa o constrangimento do cavalheiro e diz sorridente: Ora, senhor Carlos, saibas que nós duas já o perdoamos, portanto, queira conceder-nos vossa licença nesse exato instante.